Então, por exemplo, ter uma utopia é ter uma ideia de mundo bem resolvido, né? Em todas as áreas, de A a Z. Tem que acreditar em utopia, né? Senão você é simplesmente um franco atirador. Nada está bom, nada está certo, mas eu não sei para onde eu estou querendo ir. Agora, a utopia lembra a gente do Galeano, Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina, né? Um uruguaio aí que escreveu esse livro. E o Galeano, uma vez numa entrevista, ele disse uma coisa que todo mundo repete o tempo todo, é uma coisa notável, né? Que ele disse, que é assim: eu tenho uma utopia, aí eu dou um passo em direção a ela, ela recua um passo. Eu dou 2 passos, ela recua 2 passos. E eu vou andando e ela vai se afastando. E ele disse, mas não fica nervoso não, é assim mesmo, é para isso que servem as utopias, para fazer a gente andar. Não é para você pegar nela, né? E pensa bem, ó, as estrelas lá no céu. O navegante que não vê estrela, ele se perde. Elas orientam. Mas ele não pega a estrela na mão, né? Mas ele precisa daquelas referências para poder andar, não é? Então, utopia é fundamental. Sem utopia não se faz projeto. Agora, por outro lado, tem gente que a gente encontra, conversa com a pessoa, puta, a pessoa está cheia de projetos, projeto. 10 anos depois, você encontra a pessoa, ela continua cheia de projetos. Projeto, e não faz nada, não realiza nada. Tem gente assim, né? O que está faltando? O outro lado. Pessoa que sonha muito, até faz o projeto, mas não realiza, porque para realizar qualquer projeto, tem a etapa que é o suor. Não é só a criação, o suor. Tem que planejar. O planejamento é fundamental. O planejamento é a etapa de operacionalização de um projeto. O projeto mais maravilhoso, sem planejar, não sai do papel, não é? Então, a gente tem, por exemplo, em discussão aqui, o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais de educação, Plano Municipal de Educação. Você é muito plano e não tem projeto. A gente não sabe para onde está indo. Qual foi o último governante, assim, no Ministério da Educação, que explicitou algum projeto educacional para o país, né? Nós já tivemos grandes ministros, assim, como Anísio Teixeira, né? Gente que pensava grande, né? Faz tempo que a gente tem quem lide com FIES e IDEB, esses indicadores e tudo. E não é à toa que o Plano Nacional de Educação, vocês sabem de que ano até que ano é? É 2011 e 2020. Nós estamos no meio de 2015, né? E não entrou ainda. É um plano, mas já faz 4 anos, vai fazer 5, né? Que a gente está no plano. Bom, então, plano sem projeto é meio que inviável, né? Falta para nós é um projeto, é um rumo grande, saber para onde a gente está querendo ir. Isso falta. E aí, planejar fica só fixar. Tem que melhorar 5%, né? Decrescer 10%, não sei o que lá, esses chutes estatísticos. Avaliar. Projetos pressupõem planejamento. Todo planejamento pressupõe avaliação, porque planejar é eu pegar uma meta que eu tenho e decompor. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo, porque não é a pura vontade de chega e pronto, já faz, não é? E esse planejamento exige que eu vá avaliando. Eu fiz isso, deu certo, funcionou, para poder eu passar para outra etapa, não é? Então, avaliação. E precisa de trajetória. Trajetória quer dizer trajeto. É uma palavra forte ligada à ideia de projeto. Porque, no fundo, a gente fala de projeto, mas não existe projeto no singular. Nenhum de nós aqui está fazendo um projeto. É um projeto que se liga com outro, né? Pessoal, coletivo, familiar e não sei o que. Na verdade, é uma trajetória. Você vai fazendo opções. Daqui eu vou para lá, daqui. Quanto mais bem realizado um projeto, mais dúvida eu tenho. E agora, para onde eu vou? Porque aparecem muitas opções, não é? Então, tem que pensar, não numa coisa, um projeto que eu faço, porque quem faz um projeto, realiza e depois diz, agora eu não quero mais fazer nada. Morreu tanto quanto quem não tem nenhum projeto. Está morto, não é? Agora, você acaba
Você diz, e agora? Aí a trajetória, né? As escolhas daí para frente. Bom, o projeto é uma palavra rica que traz dentro da palavra, né, a articulação entre esses pares, ó, processo e produto. Todo projeto tem que ter um produto, mas o projeto é um processo, um fazer, né? A gente às vezes recebe aqui pessoas para fazer um mestrado, um doutorado, pessoas absolutamente maduras, sabe o que quer, tem uma vida profissional já muito bem definida, então vem fazer um doutorado porque antes não tinha feito e tudo, né? O doutorado é um produto, ela produz um trabalho, em geral vira um livro e tudo mais. E tem pessoas muito jovens, às vezes começando, que fazem um doutorado rapidamente. E o doutorado significa muito mais esse processo de crescimento, né? A pessoa se torna o doutor, é um processo todo de crescimento pessoal. E às vezes o produto é muito legal, às vezes não é nem tão fabuloso, mas não importa, né? Com todo direito ela fez o trabalho e concluiu um doutorado, não é? Então, o equilíbrio processo-produto, o equilíbrio individual, coletivo, quer dizer, eu tenho dificuldade, e imagino que vocês também tenham, de citar um projeto que eu tenha que seja absolutamente individual, que não envolva mais ninguém, só eu. Quem consegue? Ninguém, né? Acho. Mesmo que o filme seja um monólogo, é um ator falando sozinho de ponta a ponta, o filme é um monólogo, então é só uma pessoa. Quando acabar o filme, veja a lista dos créditos. Fica 5 minutos passando o nome de gente envolvida na produção do filme, né? Era um cara sozinho falando, mas ó, quanta gente para poder ele fazer aquilo lá que ele fez, não é? Então, um projeto sempre envolve essa articulação individual-coletiva, teoria, prática. Teoria é uma palavra grega, bonita, quer dizer visão. Só por um desvio semântico é que teoria virou só contemplação, né? Aí ninguém quer, porque ficar só olhando, não. Mas teoria, a palavra teoria, com H, é visão, é a visão que leva à compreensão. Então, se eu não vejo, como é que eu vou fazer? A teoria é condição de possibilidade de uma prática consciente, não é? Eu tenho que ver para poder enxergar, para poder fazer. O projeto envolve tempo e espaço, tem que ter tempo. Não dá para dizer, eu estou fazendo um projeto, mas qual é o prazo que você tem? Não, não tem prazo não, a hora que acabar, acabou. Isso não existe também, não é? O prazo pode ser grande, pequeno, mas o tempo está envolvido. O êxito e o fracasso, um projeto pode ser muito bem sucedido mesmo quando fracassa. Fracassa no sentido de demonstrar algo, mas aí você, no mínimo, você vê que o caminho não era exatamente por ali. Não é? Um projeto só não é bem sucedido quando você não conclui nada. Mas quando você conclui que era aquilo que você estava querendo, a sua hipótese, ou o contrário dela, isso é ótimo, não é? E um projeto sempre envolve um diálogo entre a transformação e a conservação. Quem tem um projeto está querendo fazer alguma coisa nova, tudo bem. Mas todo projeto envolve valores. Por que você tem essa meta? Porque você acha que essa meta é valiosa, né? Então, todo projeto é sustentado por uma arquitetura de valores. Não dá para o elogio do projeto sem explicitar quais são os valores a que ele está servindo, né? Isso, não vamos nos demorar aqui, mas a ideia de projeto tem uma interface grande com a ideia de jogo. Eu já escrevi um trabalhinho junto com o meu amigo professor Lino de Macedo, grande figura, jogo e projeto, né? Escrevemos conversando sobre essa interface jogo-projeto. A ligação mais direta é a abertura, o risco, o espaço para criar. O jogo envolve o risco, o projeto envolve o risco, né? Claro que há outras distinções, por exemplo, as metas, objetivos do jogo são da ordem do simbólico, né? É um simbolismo. Todo jogo é uma espécie de alegoria, né? Jogo de xadrez, e há diferenças, mas há, assim, o futuro no jogo é absolutamente imediato, você projeta, mas é a ação ali na hora, pensa num game ou num jogo, é imediato,
né? E as regras também há uma diferença, porque as regras do jogo exigem uma submissão total. Se você não submeter criticamente às regras, você não joga o jogo. Você não quer essa regra, então vai jogar outro jogo. Esse jogo é com essa regra, não é? E na ideia de projeto a situação não é tão nítida assim. Mas há essa interseção grande. A ilusão é a palavra que liga, porque o ludere, ludus, é jogo, né? E a ilusão é alimento de projeto. A palavra competência, vamos ver, também faz ponte do jogo com o projeto. E a ideia de sorte, né? De acaso, também tem a ver. Por mais que a gente projete qualquer coisa, qualquer ação na vida da gente, a partir de um certo ponto, quem acredita diz assim, entrega a Deus. Quem não acredita em nada aí diz assim, a sorte está lançada, né? Vamos ver o que dá. Mas a gente sabe que não basta projetar para já dar tudo certo, não é? Que precisa mais do que isso. É claro que absolutizar, transformar a ideia de projeto num absoluto, tudo que eu faço é projeto, isso é uma tremenda arrogância, né? Grande parte das coisas que acontecem na vida da gente não são coisas projetadas. Você não estava projetando aquilo, né? E aconteceu, né? Então, pretender que tudo vem de um projeto é arrogância. Agora, absolutizar o jogo, dizer, não, tudo é por sorte, tudo é por acaso, deu certo, olha aí, né? Isso é irresponsabilidade, né? Então, o espaço que a gente tem é esse, entre a arrogância e a irresponsabilidade, né? E sempre a gente está projetando, sonhando, projetando, né? Mas tendo os retornos, não é? E vendo, poxa vida, né? Não deu. Agora, quem sabe vai dar, né? E vai por ali e ajusta, porque estar em crise é estar numa situação de ausência ou transformação nos valores e nos projetos. Toda a ideia de crise está associada a isso. Estou em crise se eu não tenho projeto. O que eu faço agora? Sei lá, estou perdido, né? Ou então, quando eu não acredito mais nos valores que sustentavam o meu projeto, né? Puxa vida, olha, deu zebra, né? Isso que era tão valioso, eu estou vendo, a sociedade diz que não vale nada, aí eu estou em crise, né? Mas aí, quando a gente está em crise e fica desiludido, tem que rezar para São Vanzolini. Vanzolini era um grande professor aqui da universidade, da área de biologia, né? Recentemente falecido. A música dele é levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Quer dizer, desiludiu, acontece, meu time perdeu ontem, eu fico frustrado, mas levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Se estabilizou na desilusão, aí é sério, né? O mínimo que se pode pedir de uma pessoa que estabilizou na desilusão é que saia da sala de aula. Né? Porque crime hediondo, para mim, só devia haver um. Esse é o crime hediondo dos crimes hediondos, que é querer contaminar os outros com a sua desilusão. Você não acredita em mais nada, aí você sai por aí querendo que todo mundo fique igualzinho a você. Devia ser preso, preso isolado, né? Infecto contagioso, doença infecto contagiosa. Bom, agora, projetos e valores estão ligados, porque, como falamos, a gente elege metas num cenário de valores, né? O projeto é uma racionalidade, mas orientada por valores, né? Goya tem uma gravura, Goya era um pintor importante, mas que também fazia gravuras, né? Assim, e ele tem uma gravura bonita, uma situação assim de desespero, e que ele pôs essa frase embaixo assim: os sonos da razão produzem monstros, né? Se a razão dorme assim, adormece, aí pode vir uma coisa monstruosa, né? E os projetos são essa razão, essa racionalidade, mas é preciso
que essa racionalidade seja sustentada por uma arquitetura de valores. E aí não tem meia palavra não, sabe? Há metas que valem, há metas que não valem. Não, como não vale? Não vale. Ah, mas é delicado isso, né? Dizer que tem meta que não vale. É delicado. Quer se afastar disso? Se afaste, mas você está se afastando do terreno próprio da educação. Porque é aqui que a gente vai ter que ver o que vale e o que não vale. Há o que vale mais e há o que vale menos. Porque vale, tudo vale, mas isso vale mais e isso vale menos. Isso aí eu vou ter que chegar a hierarquizar em algum momento, né? Senão fica paralisado. E aí que entra o transformar e conservar. Há aquilo que eu quero manter e há aquilo que eu quero mudar. Há aquilo que eu quero é cultivar, cultivar, incentivar, e há aquilo que eu quero é combater, combater, combater. Não é? Então, é por isso que projeto e valor não dá para separar, né? E quando a gente fala de valores, as coisas ficam complicadas, né? Não ficam interessantes justamente porque são complexas, né? Falar de valores assim, na Revolução Francesa, aparentemente há um grande consenso a respeito de 3 valores: liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? Na Revolução Francesa, 1789, aí, né? Então, liberdade, igualdade, fraternidade, estamos todos nessa. Que aparência. Porque liberdade não quer dizer que não pode prender ninguém. A liberdade significava, assim, o âmbito em que se falava era da cultura. Liberdade no plano da cultura. Né? Não no plano do direito ou da economia, no da cultura. A igualdade a que se dizia, que se pregava, era no plano, no âmbito do direito. Todos são iguais perante a lei. É isso. A igualdade diante da norma, diante da lei. Não a igualdade no plano cultural, não são iguais em termos culturais. São, não desiguais, mas são diferentes. Não é? E a fraternidade se remetia ao universo da economia. A fraternidade tinha a ver com os bens, a distribuição de bens. E isso, evidentemente, é o valor que menos floresceu até hoje. O menos consensual até hoje, né? Porque o que mais cresce no mundo diariamente, é a desigualdade na distribuição de bens, não é? E quanto mais avançado é o país, acho que mais isso funciona, né? A concentração é maior. Quanto mais bem funciona, mais concentra, né? E o conhecimento, que nós vamos conversar aí, não é? A partir da semana que vem, o conhecimento, tendo se transformado num valor econômico, não é? Tornou essa questão da distribuição mais complexa ainda, porque a distribuição, entre aspas, do conhecimento se dá por meio da educação. Não pode ser por meio de lei distributiva, decretando que quem não sabe passa a saber, né? E então nós temos tudo a ver com isso daí. Mas veja que os 3 valores, que aparentemente há um acordo, né? No fundo há uma grande diferença. A própria ideia de igualdade e diferença, igualdade como um valor, leva a essa bifurcação. Todos que estamos aqui somos iguais. Somos iguais como cidadãos, iguais perante a lei. Mas todos que estamos aqui somos diferentes. Somos diferentes como pessoas. Somos diferentes como pessoas porque temos projetos diferentes, não é? História diferente, todos somos diferentes. E a diferença não briga com essa igualdade como cidadão, não é? Na verdade, a ideia de cidadania, na origem, a palavra cidadania e a palavra política é a mesma coisa. Cidadania vem de civis, civitatem, assim, que é a cidade em Roma, né? Cidade em latim. A palavra cidade, assim, em latim. Polis é a cidade grega. Então, o cidadão é o habitante da civis, ali, da cidade,
que participa, que tem direitos, obrigações e tudo, né? Que participa da vida da cidade. E o político era a mesma coisa, né? O habitante da polis e que participa da vida da cidade. Na Grécia, quem não era político era chamado de idiota. Etimologicamente, idiota, né? O idiota é idiosincrasia, né? Idiosincrático. O idiota era assim, aquele que só tinha que pensar nele, não na cidade. Deixa a cidade que o político é que cuida da polis. Você cuida de se manter vivo aí, né? O escravo era um idiota, a mulher era um idiota. Não tinha participação política na Grécia a mulher, né? Quem é que era cidadão, político? 6 a 7% da população. Quase 60% era escravo. Escravo, evidentemente, era idiota. Não é? Só tinha que cuidar dele. E quem tinha a ver com o funcionamento da cidade, leis e tudo, era o político. 7% da população sendo bondoso. Né? Então a ideia de cidadania hoje é outra. Né? Mas o berço da cidadania é esse. Mas a ideia de cidadania está associada, então, a ter direitos, a ter deveres, aos ambientes que são regulados por norma. O núcleo da ideia de cidadania é essa participação nos projetos e nos valores. Participação nos projetos e participação no definir o que é que vale, o que é que não vale. Né? A cidadania tem a ver com essa articulação entre o interesse individual e o interesse coletivo. Né? A vida na cidade. Âmbitos da cidadania, sabe? O econômico, né? O político, o jurídico, esses são âmbitos regulados por norma. Não é? E aí todos somos iguais nesses âmbitos.